Aqui, você já percebeu que muitas vezes as pessoas que mais parecem ser confiantes, fortes, cheias de si, são exatamente as que mais se sentem pequenas por dentro? É como se fosse uma máscara que por fora tudo parece muito seguro, muito ok, mas por dentro tem uma ferida gigante, muito profunda, que ainda não foi cicatrizada. E aí, talvez você esteja vivendo isso sem perceber. Exatamente por isso, no vídeo de hoje, nessa conversa, eu quero te mostrar sinais de que você pode sim estar carregando um complexo de inferioridade disfarçado e como esse padrão, que na maioria das vezes nasce de um trauma, acaba impactando a tua autoestima, teus relacionamentos e até os teus sonhos. E aí, nesse início, eu já quero te perguntar uma coisa. Será que essa força toda que você tenta mostrar para o mundo não é, na verdade, a insegurança que você sente de ser insuficiente por dentro? É disso que a gente vai falar hoje, tá? Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, psicóloga. Prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Querida, antes da gente falar dos sinais, eu quero te contextualizar numa coisa. O termo complexo de inferioridade, ele foi muito trabalhado por Adler, que é um dos grandes nomes da psicologia lá atrás. Ele era discípulo de Freud. E Adler tinha uma doença chamada raquitismo, que fazia ele se sentir muito inferior aos irmãos dele. A partir daí, ele começou a usar uma força compensatória e se esforçar muito para parecer muito melhor do que os irmãos. Ele se tornou médico, psicólogo, se eu não me engano, ele é até da Áustria. E ele criou o termo complexo de inferioridade. E um dos pontos mais legais que ele trouxe é que todos nós nascemos com algum tipo de sentimento de inferioridade e isso é saudável, porque vai nos motivar a crescer, a aprender, a superar desafios. O problema é quando esse sentimento fica desproporcional e disfuncional, né? Porque ele se torna tão intenso que faz você acreditar que você nunca é suficiente, que você sempre está em desvantagem. É aí que nasce o complexo de inferioridade patológico. E tem um detalhe super importante. Nem sempre esse complexo vai acontecer de uma forma clara. Às vezes ele vai se disfarçar de superioridade, que na verdade é quando a pessoa se sente inferior e passa a tentar a compensar isso parecendo mais do que realmente se sente ser. É sobre esses disfarces que a gente vai conversar agora. O primeiro que eu trouxe é a necessidade constante de reconhecimento. E sim, eu acho que a gente quer ser reconhecida, eu acho que seres humanos gostam de validação. Por exemplo, quando você curte esse vídeo, quando você me traz um elogio aqui no comentário, isso de alguma forma faz eu me sentir ok. Isso é uma validação e não tem nada de errado com isso. O problema seria se eu passasse a ter uma necessidade de que todo e qualquer vídeo tivesse essas validações, tá? E tem muita gente assim, que tudo que ela faz precisa que o outro reconheça, e se o outro não reconhece, ela diminui o valor. Querida, quando a gente fala dessa necessidade constante de reconhecimento, no fundo a gente está falando de uma coisa que eu chamo de autoestima condicionada, que é aquela autoestima que só existe quando alguém de fora confirma. Você é boa, você é o suficiente, você fez certo. Só que isso é uma armadilha gigante, porque quando esse reconhecimento não vem, já nasce aquela sensação de vazio, de não sirvo para nada, né? O que é mais curioso nisso tudo? É que mesmo quando elogio vem, mesmo quando alguém reconhece, parece que nunca tá bom o bastante. Você até sente aquele alívio na hora e depois vem dúvida, insegurança. É como se fosse um buraco que não se preenche nunca. Então, eu quero te colocar para pensar no seguinte: será que a tua motivação, o teu humor, o jeito como você se enxerga, não tem oscilado demais de acordo com o que os outros dizem ou deixam de dizer? Será que você não tem vivido muito mais na expectativa do olhar do outro do que das coisas que fazem sentido realmente para você? Preste atenção nisso, porque essa necessidade de validação muito grande é um sinal muito claro que talvez sim você se sinta inferior e que precisa sim do outro para dizer o tempo todo que você está ok. Segundo o disfarce que eu trouxe, às vezes ele é muito imperceptível, porque na verdade ele é um hábito. Eu estou falando da comparação excessiva. Querida, se comparar o tempo todo é um sinal muito comum desse complexo de inferioridade disfarçado. Só que você precisa entender é que na maioria das vezes esse hábito de comparação não nasceu de agora. Ele foi aprendido lá atrás, quando você ainda era criança. Talvez muita gente aqui vai se lembrar de frases do tipo:
Olha como é que a tua irmã é mais organizada. Por que você não tira notas igual da tua colega? Sabe? Pode ser que até não fosse com aquela intenção de te ferir, mas esses pequenos comentários foram te ensinando de uma forma muito sutil que você precisava medir a sua vida pelo desempenho de alguém para ter valor. O problema é que quando a gente cresce carregando esse olhar, a gente vive se comparando e isso se torna automático. E aí, na vida adulta, a gente se pega olhando uma amiga que está viajando, aquela colega que conseguiu uma promoção no trabalho, alguém que posta uma vida perfeita no Instagram, e a sensação interna de estar sempre atrasada e de que nunca vai ser suficiente. Esse é o grande problema, porque aquele é o momento do outro, não vai ser seu. Cada pessoa está numa fase, numa caminhada, num processo, e se você usa a vida dela para medir a tua vida, inevitavelmente você vai se sentir menor. E tem um ponto muito mais importante aqui. Na maioria das vezes a comparação ela dói tanto porque você não tem clareza do que você realmente quer. Quando eu não sei quais são os meus objetivos, os meus valores, o meu caminho, eu me perco no caminho dos outros. Mas quando eu tenho clareza de que a vida do outro é só a vida do outro, eu consigo olhar e pensar: que bom que ela conquistou, mas eu estou construindo a minha história do meu jeito, no meu tempo. Até porque a nossa vida ela não vem com um cronograma a ser seguido, né? Cada uma pessoa está construindo a sua própria história. Terceiro sinal que muitas vezes até irrita a gente que convive com uma pessoa assim, mas que na maioria das vezes é uma estratégia, é um disfarce para sim esconder o sentimento de inferioridade. E aí eu tô falando do exagero das conquistas. Sabe aquela pessoa que gosta de contar vantagem? Então, são elas. Sabe aquela pessoa que tem uma postura de sempre precisar mostrar o quanto ela é boa, o quanto ela conquistou, como se ela tivesse que esfregar na cara do mundo as vitórias dela. Viaja, só fala da viagem. Vai fazer um curso, precisa contar para todo mundo. Consegue um novo cargo, não perde a oportunidade de reforçar que ela é importante, que ela é boa. Às vezes ela tá dentro de um relacionamento e tudo é motivo para ela mostrar como é que aquele relacionamento dela é incrível e blá, blá, blá. Assim, do ponto de vista psicológico, isso tem muito a ver com o disfarce do complexo de inferioridade, porque por fora parece segurança, mas por dentro tem uma necessidade desesperada de provar o valor. É como se ela tivesse o tempo todo passando uma maquiagem numa ferida. Por fora fica bonito, mas por dentro dá pra ver que tá machucado. E essa necessidade de contar vantagem não é sobre compartilhar. É sobre tentar convencer a si mesma e ao outro de que ela é suficiente, de que ela é incrível. Eu fui falando com você aqui, lembrei de uma pessoa que eu conheci tem muito tempo. Todas as vezes que a gente se encontrava, ela tinha sempre uma história nova, uma conquista. Mas, quando ela me trazia, era sempre num tom de comparação, como se precisasse me mostrar o quanto ela estava sendo melhor, o quanto ela estava vencendo na vida. E aí, um dia a gente conversando, tomando uma cervejinha junto, eu parei pra ela e falei o seguinte: cara, eu acredito muito em você. Eu sei o quanto você é boa, eu nunca duvidei disso. Você não me precisa me trazer todas essas conquistas pra me provar nada não, tá? Eu já tenho orgulho da mulher que você é, do jeito que você é. Na hora, o olho dela me encheu muito de água e ela me disse o seguinte: cara, eu nem percebo que eu faço isso, mas você falando agora faz muito sentido pra mim. Eu só queria te mostrar que eu tô bem pra você sentir orgulho de mim. E aí, querida, ficou claro como esse comportamento falava muito mais da ferida da infância dela, porque eu conheci os pais dela, eles na época não acreditavam tanto nela, ela cresceu sentindo que precisava se provar o tempo todo. E talvez você se reconheça nesse movimento, não de forma consciente, mas porque no fundo, contar vantagem já pode ter sido um jeito que você encontrou de esconder tua sensação de não ser boa o bastante. Eu não estou aqui fazendo uma lógica de culpabilização de que você conta vantagem querendo se mostrar. Não é isso. Aliás, é pelo contrário. Talvez contar vantagem foi a forma que você aprendeu para se proteger da sua inferioridade. Só que dá para mudar isso e o primeiro passo é, ao invés de tentar se provar para o outro, começa a se perguntar: será que eu estou realmente vivendo uma vida que faz sentido para mim? Essa conquista, eu estou gostando dela ou só quero mostrar que tem valor? Essa pergunta simples já muda o lugar de onde você se olha. Começa a valorizar o que você conquista por você mesma, sem precisar da validação do outro. Cada vitória torna você muito mais leve, muito mais verdadeira. Eu acho que talvez tenha chegado aquele momento da tua vida de você guardar para si as tuas conquistas, porque você não precisa que o mundo te aplauda para aquilo fazer sentido. A vida não é sobre se provar, a vida é sobre ser autêntica, tá?
Outro disfarce muito comum do complexo de inferioridade é a dificuldade de se lidar com as críticas. E aqui eu quero te explicar uma coisa muito importante. Querida, quando a tua autoestima está fragilizada, você não consegue separar eu errei nisso de eu sou um erro. Ao contrário, você tende a personificar tudo que o outro fala sobre você. Eu já atendi uma pessoa que ela vivia exatamente assim. No trabalho, o chefe dizia uma coisa do tipo: ó, tu pode melhorar esse relatório e trazer mais clareza nos dados. Ela não ouvia só uma sugestão. O que ela escutava era: você é incompetente, você não serve para nada, você nunca faz nada direito. Então, ao invés de acolher aquela crítica como uma oportunidade de ela crescer e se desenvolver, ela já se armava, respondia atravessado e passava dias remoendo aquilo como se tivesse sido extremamente humilhada. É claro que isso trazia muito mais problema. Ela não conseguia avançar na carreira porque qualquer feedback virava um ataque pessoal. E nos relacionamentos pessoais era a mesma coisa. Uma simples fala do parceiro, uma simples fala de uma amiga transformava dentro dela uma tentativa de ser inferiorizada. Eu lembro de uma consulta que a gente teve e eu pontuei o seguinte: você percebe como é que teu chefe disse sobre o relatório não foi sobre você? Uma crítica sobre o seu trabalho não significa uma crítica sobre a sua identidade. Você não é o seu erro. Ela ficou pensativa e depois ela me respondeu: Raquel, eu nunca tinha pensado desse ângulo. Eu sempre parto do princípio que querem me desmerecer. E eu não deixei de trazer o exemplo dela aqui para a nossa conversa, porque eu sei que várias pessoas aqui também vivem isso sem perceber. Aliás, se você está aqui até agora, talvez você viva isso, né? Talvez você sinta que cada comentário é um ataque pessoal, por isso você está sempre armada, sempre na defensiva. Mas a verdade é que quando a gente se coloca nessa armadura, a gente se protege da dor, é fato, mas a gente também se fecha para crescer, para aprender, para se relacionar de uma forma mais leve. E isso é um problema. Então, eu quero te propor um exercício que eu acho simples, que eu uso aqui no meu consultório, mas que é funcional. Da próxima vez que você receber uma crítica, ao invés de reagir imediatamente, respira fundo e se pergunta: essa crítica fala sobre quem eu sou ou sobre uma coisa que eu fiz? Se for sobre algo que você fez, tenta olhar como uma chance de ajuste e não um ataque à tua identidade. Essa pequena pausa muda completamente a forma como você se enxerga e como você se relaciona com os outros, tá? E agora a gente vai para o nosso último disfarce, que é a competição velada com outras mulheres. E eu vou te falar, eu acho que ele é um dos disfarces mais problemáticos, que é mais doloroso, porque ele não é um hábito externo, que a gente decide simplesmente parar de fazer. Não. A competição velada é uma forma de funcionar mental. Ela é silenciosa, acontece dentro da gente e muitas vezes a gente nem percebe. Eu que sou observadora da vida, eu vejo o quanto essa competição atrapalha as nossas mulheres e a nossa união, sabe? Eu acredito de verdade que nós mulheres precisamos estar uma com as outras, uma ajudando a outra, fortalecendo, empoderando. Não é uma questão de nós contra eles, não é uma guerra contra os homens. É sobre a gente entender que quando uma mulher encoraja e apoia a outra, as duas crescem. Mas, quando tem uma rivalidade escondida, todo mundo perde. Outro dia eu estava lendo um site de fofoca, que eu sou dessas, e eu fiquei observando a postura da Paola Oliveira, quando ela foi questionada sobre a Virgínia assumir o lugar dela como bateria da rainha de bateria da Grande Rio. E assim, ela poderia ter escolhido o caminho da rivalidade, tranquilo, né? Ela foi tirada do posto, eu não sei o que aconteceu. Mas enfim, ela não estimulou essa competição velada, ela disse o seguinte: olha, eu não a conheço, nunca tive contato pessoal com a Virgínia, só conheço a figura pública dela, e dito isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar faça sentido. Talvez fosse só uma opinião que criasse rivalidade feminina, e isso não vale a pena. Percebe a sabedoria nessa frase? Ela entendeu que não existe melhor ou pior, existe diferença. E que insistir em medir uma mulher pela régua da outra só aumenta um jogo que ninguém ganha. Talvez seja com esse pensamento que eu gostaria muito que você saísse dessa nossa conversa. Porque, querida, internaliza de uma vez por todas. Não existe medida no mundo que consiga mensurar o valor de uma pessoa. Não tem. Você não é mais ou menos porque outra mulher conquistou alguma coisa. O sucesso dela não invalida o seu, o brilho dela não apaga o seu. A vida é como se a gente estivesse num céu cheio de estrelas e cada uma tem seu lugar, seu brilho e seu tempo de aparecer.
tá? Entendido isso, eu quero te colocar para pensar. Será que você tem alimentado essa competição silenciosa, mesmo sem perceber? Será que, ao invés de você ficar se alegrando com a vitória de outra mulher, você sente aquele incômodo, aquele aperto, como se você tivesse perdido alguma coisa? Se você disse sim, experimenta trocar esse pensamento por outro. Se ela conseguiu, é prova de que também é possível para você. Porque quando você faz esse movimento, a vitória do outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser inspiração para você, entende? Bom, talvez você tenha percebido que ao longo desse vídeo, que cada um desses disfarces que eu trouxe não é uma coisa que você tenha escolhido de propósito, né? Eles foram estratégias que você encontrou lá atrás para sobreviver a esse teu sentimento de inferioridade. Mas agora, adulta, você percebe que esses mesmos disfarces não estão te protegendo, eles estão te aprisionando. Eu espero sinceramente, de coração, que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você, que ele tenha feito você se olhar com mais clareza, com mais amor. Se de fato fez sentido, deixa teu like, comenta, compartilha aqui embaixo a minha validação precisando. E compartilha também com outras mulheres que precisam desse conteúdo, porque eu sei que somos muitas. Um beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo, tá?